Olá, boa tarde a todos e todas. Chegamos ao último dia de web debate, né? Essa semana a gente aprendeu muita coisa. Na segunda-feira tratamos da evolução histórica. Na terça tivemos um bate-papo bem legal com as duas delegadas da especializada, da IDERCA, da Delegacia do Adolescente Infrator, IDERCA, Delegacia de Proteção contra Crimes, de Crimes contra a Criança e Adolescente, Delegacia Especializadas em Crimes contra a Criança e Adolescente. É muita sigla, porque a gente tem que ficar gravando, mas a gente chega lá. Na quarta-feira, nós falamos sobre as atribuições do Conselho, as demandas e atribuições da Defensoria Pública. Ontem tivemos um papo com a defensora pública e doutor Valdemar, presidente e licenciado do SEDECA, sobre medidas socioeducativas, e hoje vamos falar do trabalho infantil. Será, meninas, minhas amigas, que é melhor o menino trabalhar do que roubar? Será que só tem essas duas opções mesmo? A gente vai conversar com duas pessoas que trabalham nessa área, especialistas nessa área, que vai nos ajudar a entender um pouquinho desse contexto. Então, para não perder o costume, vou apresentar minhas duas parceiras dessa semana toda, que a gente já está sentindo saudadezinha. Carla, por favor, se apresente. Então, gente, como alguns já devem estar sabendo, hoje, no último dia também, né, vamos apresentar. Meu nome é Carla Damasceno, sou estudante de Direito da Universidade Católica de Salvador, e fui convidada, né, por Ângela para estar aqui ajudando ela, mediando, fazendo perguntas de algumas pessoas. E hoje, último dia, né, depois dessa trilhada, essa é uma trilha, né, que nós passamos esse dia, a gente vai ver novas perspectivas sobre o ECA, e eu espero que vocês gostem bastante. É isso aí. Espero que sim também. Juliana, é a sua vez, minha querida. Se apresente. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Juliana, tenho 22 anos, sou estudante de pedagogia na UFBA. Fui convidada por Ângela, né, para, junto com Carla, ajudar a fazer a mediação desse evento a semana toda. Hoje é o último dia. Estamos contentes de todo o que a gente pôde aprender um pouco mais junto com os debatedores e junto com a interação nos comentários, né? Então, estamos aí chegando para o nosso último dia de debate. Pois é, e pelo que eu percebi, vocês ainda vão ter muito trabalho por aí, porque ainda vão arrastar para muito trabalho, muito evento. Mas agora vamos trazer as pessoas que vão falar sobre assuntos especialistas e depois vocês voltam, meus amores. Vamos lá, hoje estarão participando conosco Adriana Vieira, Antônio Ferreira. Abram seus microfones, queridas, por favor. Adriana Vieira é técnica de referência do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é vinculado à Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, a sigla sempre, a gente tem muita sigla. E Antônio Ferreira, auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho. Aproveito para agradecer os gestores das duas instituições, em especial Juliana Portela, secretária da SEMPRE, secretária municipal da SEMPRE, que permitiu que os dois profissionais estivessem conosco, compartilhando um pouquinho de suas experiências. Suas considerações iniciais, Adriana, por favor? Bem, boa tarde a todos e todas. Como a Ângela trouxe, eu sou Adriana Vieira, sou assistente social, eu sou servidora pública do município de Salvador, estou notada na SEMPRE e como técnica de referência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, né? Um programa que ele vem desde 1996 e tem todo um arcabouço até a época atual, com as suas mudanças, tendo um novo redesenho do programa em 2018, estando hoje na formatação que ele se apresenta com ações estratégicas de combate ao trabalho infantil e na garantia da intersetorialidade das ações compartilhadas entre as diversas políticas públicas. E ele vem ainda mais legitimar o que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza em um dos seus artigos, que é o artigo 60 a 69, que fala da questão dos direitos da profissionalização e da questão do trabalho com proteção. Então, ele ainda vem mais
nessa colaboração dentro do Estatuto, alicerçando, assim, o sistema de garantias de direitos. Ok, Adriana. E agora, com a palavra, Antônio Ferreira, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, a convite de Ângela, conhecer Carla, conhecer Juliana esses 3 dias anteriores de debate, rever Adriana, parceira de Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil. Falar de trabalho infantil é importante porque é assim que a gente vai desconstruindo ideias preconcebidas de que ideias que sustentam o trabalho infantil, né? É claro que tem outros fatores que colaboram para que ele ainda exista no Brasil, mas essa naturalização que a gente vai falar aqui sobre isso hoje é importante, e conversar sobre esse assunto é importante. Eu já presenciei algumas conversas, algumas reuniões em que as pessoas se descobrem trabalhadoras infantis, descobrem esse traço na sua história pessoal, porque não tinham parado para pensar ainda, é uma coisa tão natural, tão normal, que elas não tinham se dado conta que tinham na sua história trabalho infantil, ou na história de alguém muito próximo delas. Sou auditor fiscal do trabalho desde 2005, e nos últimos 4 anos venho me dedicando ao combate ao trabalho infantil. A auditoria fiscal do trabalho está no eixo 3, né, Adriana, do PET, que é a responsabilização, e também tenho essa ideia que a Adriana sempre nos lembra da importância de se trabalhar em rede. Não é? Nenhum órgão, nenhum parceiro vai resolver isso sozinho, vai avançar sozinho, se não em trabalho de rede. Bom, essas são as minhas palavras iniciais. Muito obrigado. Nós que agradecemos a confiança, né, e a oportunidade de compartilhar o conhecimento, porque conhecimento que não é compartilhado para nada serve, né? Então, compartilhar a experiência, fazer com que as pessoas entendam a razão de determinados mecanismos, dispositivos, é importante para gerar engajamento, gerar comprometimento. Mas eu queria que a gente começasse já o nosso debate com vocês, falando um pouquinho de contextualização histórica de criança e adolescente e trabalho infantil, essa ligação. Lá no passado, antes do Estado Novo, no mundo, já se discutia sobre isso, e tem uma frase bem emblemática que até hoje a gente precisa lembrar, que é a do trabalho de criança e adolescente é pouco, só não aproveita quem é bobo. É assim mesmo, criança e adolescente precisa realmente trabalhar como era pouco antes do Estatuto ser criado, ou até bem antes do Estatuto ser criado. Contextualizem para nós, por favor. A gente sabe que essa questão do trabalho infantil é uma questão que ela vem desde os primórdios, né? Isso é desde a época que o nosso país foi colonizado. As crianças, elas eram utilizadas como mão de obra, né? Pela versatilidade que as crianças tinham, então elas eram uma forma, né, de mão de obra barata, e nisso com a sua exploração. Então, desde a época da colonização, a criança ela já estava nesse circuito do trabalho, né, nessa exploração da sua atividade extremamente inapropriada. E, durante esse tempo, isso foi se evoluindo, se avolumando. Mas, por conta justamente dessa questão, começou-se a discutir, né, a questão justamente de que essas crianças já estavam sendo violadas. E nisso veio a questão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, o PET, que se trabalhou a partir de 1996 com essa especificidade de justamente dar uma outra forma, uma outra conotação para isso. Mas até chegarmos a 1996, com o programa, passamos por muitos percalços, até mesmo porque, como a criança, né, ela não era vista como sujeito de direitos, né? A criança, como vem sendo colocado aqui por os outros convidados, com relação à questão do desrespeito a esse sem informação, que vem desde a época do Código de Menor, de 1927, 1979,
onde a criança era vista como um menor infrator, um delinquente, né? Que tinha que se fazer um controle social com essas crianças e adolescentes que eram totalmente despossuídas de direitos, elas não eram vistas como sem informação, o seu desenvolvimento social não era relevante, então elas eram alijadas totalmente de qualquer merecimento voltado para a sua faixa etária. E aí, com justamente os movimentos sociais engajados na luta, né, pelos direitos sociais, houve as propostas, né, dessas inovações dos direitos, que aí a gente combina com a questão do próprio ECA, que advém de 13 de julho de 1990, aonde começa a se trabalhar, né, a possibilidade da criança ser vista como sujeito de direito, de ela estar nesse contexto, podendo ter direito à vida, né, no seu artigo, que traz que a criança, né, a família, o poder, a família, a sociedade, o poder público tem que ter absoluta prioridade no atendimento desses direitos sociais que são inerentes, né, à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à moradia e tantos outros. Isso aí propôs uma forma diferenciada de estar trabalhando com essa demanda e justamente por conta desses ganhos aí a política pública se debruça no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que a partir de 1996 ele vem trabalhar essa questão com a peculiaridade justamente no nosso estado nas questões da carboaria, né? Assim como também em outros estados e principalmente nordestinos, e com esse advento veio-se trabalhar a questão do combate ao trabalho infantil. Antônia, por favor, seu microfone está desligado. Pode ligar. Bom, complementando o que a Adriana já explicou, essa parte histórica, me ocorre que antes do ECA, quer dizer, que deu origem ao ECA foi a Constituição de 88, né? Uma Constituição até hoje considerada visionária, com conceitos muito importantes de atenção à população mais vulnerável. E depois, em 89, em 90 veio o ECA, e o trabalho infantil ainda, olha como a Constituição veio, se adiantou, né? Ainda não havia estatísticas do IBGE, por exemplo, em 1990, de quantos trabalhadores infantis havia no Brasil. Essa estatística veio pela primeira vez em 92, depois de pressões, assim como hoje os movimentos sociais estão novamente pressionando o IBGE, porque nós não temos há alguns anos números sobre trabalho infantil, isso dificulta políticas públicas, dificulta a gente dimensionar o tamanho do problema, né, o tamanho da dificuldade. E então, em 92, vieram esses primeiros números, em torno de 8 milhões de crianças trabalhando, um índice bastante elevado, e a partir daí foi possível traçar estratégias. O PET é um expoente, uma política pública nacional que chega a mais de 1.000 municípios e trabalha o ano todo, não só em junho, mas o ano todo, em função do enfrentamento ao trabalho infantil. E a queda do trabalho infantil foi muito acentuada, né? O Brasil é considerado, embora várias dificuldades, é considerado um país modelo no combate ao trabalho infantil, no enfrentamento. Foi de 8 milhões em 92 para hoje aproximadamente 2 milhões e 400, com uma desaceleração, infelizmente, nos últimos anos, mas é uma caminhada, né? O trabalho infantil. Há muitas pessoas envolvidas. Quando a gente entra na rede de proteção proteção à criança e adolescente, especialmente no combate ao trabalho infantil, a gente percebe quantas pessoas, quantas instituições estão envolvidas. Há um movimento intenso das prefeituras, dos estados, das organizações sociais, das entidades formadoras e jovens aprendizes, que é uma alternativa de trabalho aceitável, né, para idades a partir de 14 anos. Então, essa construção funcionou, na minha opinião, ela funcionou não perfeitamente, mas funcionou até aqui, e agora a gente se vê num momento de
de aceleração, porque o compromisso internacional que o Brasil assumiu é que até 2025 o trabalho infantil vai ser erradicado. Com a vinda da pandemia, acho que é um fator que vai dificultar esse cumprimento, e também os focos de trabalho infantil que sobraram, que restaram, são focos delicados, focos difíceis de serem atingidos. Certo, mas muita gente deve ter dúvida, deve estar com dúvida nesse momento de entender o que é considerado um trabalho infantil. Criança ou adolescente que estiver em casa e a mãe pedir ou colocar para varrer uma casa, por exemplo, eu posso considerar isso trabalho infantil? Criança ou adolescente que a mãe pede para que lave um prato, eu posso considerar esse trabalho infantil? O que caracteriza o trabalho infantil? E aí eu peço também que vocês aproveitem na resposta de vocês, coloquem as piores formas de trabalho infantil considerado pela OIT e o que pode ser considerado ou não, o que pode ser considerado crime ou não dentro desse contexto. Trabalho infantil é toda atividade econômica que seja remunerada ou não, exercida por criança e adolescente menor que 16 anos, salvo na condição de jovem aprendiz, que é a partir dos 14 anos. Então, qualquer atividade que não seja pertinente a esta situação é dada como trabalho infantil, é irregular, que não seja adequada ao pleno desenvolvimento desta criança ou deste adolescente. E com relação à questão se varrer uma casa, se fazer a cama, forrar a cama, isso não caracteriza trabalho infantil. Isso é uma questão de aprendizado, é uma questão de educação doméstica, de fazer com que a criança, ela no seu meio, ela já se aproprie, né, de algumas tarefas que são peculiares, né, ao seu desenvolvimento, no sentido de ela saber que ela pode estar sendo produtiva dentro de casa com relação a atividades que ela possa fazer. Então, qualquer atividade que seja inapropriada, que exponha a criança a questões vexatórias, a questões morais, a questões físicas, que não seja pertinente àquele desenvolvimento, é atribuído como trabalho infantil. Ela é irregular. E, dentre isso, tem as questões do trabalho, que são chamadas piores formas de trabalho infantil, que existe uma lista chamada TIP, onde tem um registro dessas atividades. São diversas, mas uma das que a gente mais se debruça é a questão do trabalho com tráfico, é a questão do trabalho doméstico, é a questão da exploração sexual, e tem diversas outras. Eu vou deixar para o meu companheiro Antônio, porque ele tem todo esse know-how com relação a essas especificidades, porque o órgão ao qual ele atua tem uma questão muito apropriada justamente nessa fiscalização dessas atividades inapropriadas. Bom, essa questão que a Ângela volta de definir com precisão o que é trabalho infantil é bastante importante, porque outro dia, convivendo com colegas que já tiveram contato com o tema há anos, né, mas não trabalham diretamente com ele, eles trazem dúvidas sobre a definição de trabalho infantil. Eu lembro que na Copa, um colega me perguntou, o gandula da Copa, que vai ficar no entorno do campo durante aquele jogo, ele é um trabalhador infantil? Ele se ele tiver menos de 18 anos? Então, a gente precisa conversar e amadurecer essa ideia, essa definição, que a Adriana trouxe a definição que vem no terceiro plano nacional de combate ao trabalho infantil, né? Mas, às vezes, quando a gente vai transpor para um caso concreto, surgem dúvidas, né? Há pais que relatam que os filhos dizem, eu não vou fazer isso, se você me obrigar a fazer isso, eu vou te denunciar. Então, essa confusão no que é trabalho infantil, e me parece que se a gente deixar bem definido que, sendo uma atividade proporcional ao amadurecimento daquela criança, daquele adolescente, que não atrapalhe nos estudos, nas brincadeiras, que não transfira a responsabilidade de um adulto, do responsável para ele cuidar de uma criança, por exemplo, trazer sustento para casa,
não é? Garantir o seu próprio sustento, isso não se justifica, não é? Há outras alternativas, como Ângela abriu na nossa conversa preliminar aqui desse evento. Não há apenas duas alternativas: ou você trabalhar, ou entrar numa cilada da vida, né? Se envolver com crime. É uma afirmação muito comum de se ouvir, como se o trabalho infantil fosse uma blindagem para aquela criança, para aquele adolescente, para que ele não se desviasse. Ao passo que, não sei se a gente vai ter tempo de conversar, mas há estatísticas de que os presídios muitos dos que estão lá têm um histórico de trabalho infantil. O trabalho infantil não impediu que eles se envolvessem em confusões, se envolvessem em situações que os tornaram detentos, né? Perderam a liberdade. Então, e contando um pouco sobre a lista TIP, são outro compromisso internacional do Brasil. O Brasil não pode deixar de lado o combate ao trabalho infantil, porque tem compromissos internacionais. Essa lista típica, essa lista das piores formas de trabalho infantil, advém de uma convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, número 182, que o Brasil ratificou em 2000, e ele especifica a atividade e as consequências possíveis para aquela pessoa com menos de 18 anos de praticar aquela atividade, né? Está bem claro isso. Então, a gente vê nas nossas atuações, enquanto conselheiro ou em qualquer outra área, a gente vê com muita frequência. Criança ou adolescente, normalmente adolescente, mas vamos fazer o recorte de quem é considerado criança e de quem é considerado adolescente, porque até hoje a gente não fez. Eu acabei ir passando e nenhum de nós fez. Então, vamos fazer o recorte. Criança é considerado todo sujeito, toda pessoa, do 0 aos 12 anos incompletos. Completou 12 anos, dos 12 aos 18 já é considerado adolescente. Essa é a forma como a legislação brasileira identifica quem é criança, separa quem é criança de adolescente. Já para a ONU, a Organização das Nações Unidas, criança vai do 0, da faixa etária dos 0 aos 18 anos. Então, isso costuma gerar algumas confusões na hora de formular políticas públicas para esse público. Mas porque o Brasil tem uma definição, a Organização Mundial da Saúde tem uma outra que já é considerada criança do 0 aos 14 anos, a ONU, como eu falei, já considera do 0 aos 18. O fato é que ainda não é um ponto pacífico quem pode ser considerado criança e quem pode ser considerado adolescente. Mas o que a gente já sabe, que todos concordam, é que esse público precisa de proteção e não de punição, pura e simplesmente a gente se dedica mais à punição do que a tratar as causas. Então, é comum a gente ouvir, a Adriana, como trabalha na área social, a gente vê muito, inclusive nos eventos, os pais dizerem, não, é melhor ele estar aqui do que estar roubando, do que estar lá na rua traficando, porque você não vai lá falar com o traficante, e a gente querendo resolver a situação ali. Aí tem criança, adolescente vendendo bebida, e quando começa a beber, os pais reclamam porque está bebendo. Aí nós temos criança trabalhando como na atividade de cobrador de van, por exemplo, em lugar de estar trabalhando. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de uma criança rebocando uma parede, né? A criança, todo mundo comemorando, o está trabalhando, está aprendendo a profissão de pedreiro. Mas é só essa oportunidade, só tem essa opção. Falem um pouquinho sobre essa visão que a sociedade tem, incluindo os próprios pais, porque essa visão é só para o preto e pobre, né? Para o filho pobre, para a criança ou adolescente pobre. Eu não conheço um rico que pegue o seu filho, tire dos estudos, deixe de priorizar o estudo para colocá-lo para aprender uma profissão, ou de pedreiro, ou de mecânico, porque entende que aquilo seria a solução e que transformaria ele num sujeito que ia contribuir positivamente com a sociedade. Fiz uma longa introdução, mas acho que vocês entenderam. Entendemos, sim. É essa questão dos chamados chavões, né? Que é melhor estar trabalhando do que estar roubando, né? É uma das questões que vem trazendo muito com relação a justificar
que a criança, ela pode, ou o adolescente está trabalhando. Isso não é verdade. A criança e o adolescente, ele precisa estar na escola. O processo educacional ainda é a modalidade, o que permite, o que possibilita oportunidades diferenciadas. Então, o que nós temos que fazer é enfatizar, né, as famílias para que mantenham os filhos na escola. Aí diz, mas a escola não tem qualidade, a escola pública não tem qualidade. E aí a gente vai e volta. Realmente, a gente precisa fazer o quê? Com que as políticas públicas elas sejam mais efetivas, exequíveis. Mas o contexto que nós temos, a gente vai fazer com que ele aconteça para oportunizar essa população. E aí a gente precisa fortalecer. De que forma? A rede de proteção precisa estar imbuída, precisa estar consolidada. Precisamos manter o que chamamos a intersetorialidade, a transversalidade das políticas para garantir que a criança ela possa estar na escola, porque ela não pode só estar na escola. Ela precisa ter condição para estar na escola, ter uma alimentação saudável, né? Ela precisa ter uma moradia que permita, né, essa acessibilidade à escola. Então, as políticas públicas são importantíssimas nesse processo e precisamos realmente que elas possam estar exequíveis para que dê esse suporte. E outra questão também importante, Ângela, é que a questão de fazer com que eles tenham oportunidade, hoje, como o Antônio disse, tem a lei do jovem aprendiz. E, com relação a essa situação, os nossos, né, essa demanda nossa, ela tem uma distorção seriedade. É o que nos preocupa para que ela tenha uma possibilidade, uma chance igual àquelas crianças que têm mais oportunidades. Então, como é que vamos fazer com que essa nossa população, extremamente vulneráveis de tantas outras situações, possa estar nesse contexto? Então, temos que olhar os desiguais como desiguais. Temos que manter uma equidade para garantir que ele possa ter esse acesso. E eu continuo a dizer, a questão da educação, ela é a mola propulsora para isso. Precisamos, mais do que nunca, legitimarmos essa política pública para que as crianças, os adolescentes, possam ter chances diferenciadas dos seus familiares, que muitos não tiveram essa oportunidade, e aí, infelizmente, se torna um ciclo vicioso da pobreza. Então, eu peço e eu clamo sempre nos nossos grupos, né, que nós temos os controles sociais, se der tempo para falarmos, porque a gente tem uma limitação, aqui tem uma metodologia, mas nos nossos grupos de controle social, onde temos o poder público, né, temos a sociedade civil, nós discutimos muito sobre essa questão, né? A educação, ela precisa estar de uma forma bem efetiva para consolidarmos esses direitos. Antônio? Bom, para não ser repetitivo, eu gostaria de voltar no que Ângela falou no final da pergunta sobre essa visão que a sociedade tem. Essa visão de que o trabalho infantil se justifica, e também algumas falas que eu já ouvi, inclusive houve um ano que pelo Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil, eu tive a oportunidade de visitar alguns municípios pelo interior da Bahia e ouvi de vereadores, em audiências públicas, discursos que eu julgo assim, de uma tentativa de identificação com o seu eleitorado, com o seu público, dizendo que ele foi trabalhador infantil e contando um pouco da história dele, não é? Mas é nítido que, na verdade, o que ele viveu não foi um trabalho infantil. Né? Foi uma experiência que ele teve de acompanhar o pai aqui, acompanhar ali, mas aquilo não prejudicou o desempenho dele, o desempenho escolar, a frequência à escola. Ele não tinha, de fato, o compromisso. Ele podia até ter um apreço por receber alguma coisa e ter uma mesada um pouco melhor, ou ter mesada, mas ele não tinha a incumbência, ele não deprimia se não tivesse, como eu acompanhei alguns meninos, se não traz o sustento para casa, ou ele é cobrado, às vezes até com surras, né? Ou ele próprio sofre, e ele se culpa de não ter trazido alguma coisa para casa, mesmo que aquilo não seja
relevante. Eu não conheço uma criança que tirou a família da pobreza. Não conheço. Porque o trabalho infantil não é valorizado. Né? Você vê uma criança nas fiscalizações que eu constantemente faço, né? Quando você não encontra uma criança numa oficina mecânica ou num lava-jato de 15 anos recebendo salário mínimo. Ele pode trabalhar o dia todo ali, mas ele vai receber o que for. Às vezes ele não recebe. Às vezes só de estar ali já é o suficiente. Os pais já são satisfeitos porque ele está aprendendo alguma coisa, ele está acompanhando, não vem aquilo como uma atividade arriscada, ou que esteja atrapalhando na atividade, como se mesmo aqueles que vão para a escola, que a maioria dos jovens e das crianças trabalhadoras e adolescentes, quase 80%, estão na escola, elas comparecem. Daí também a estratégia muito eficiente de você atuar na escola, você levar esse conhecimento para a escola, esse debate para a escola, e detectar quem são essas crianças. Mas só comparecer à escola, a criança ir à escola de manhã ou ir à tarde, não é suficiente. Todos nós sabemos que a vivência na escola é muito maior que isso. Né? Você tem atividades, você tem relacionamento com seus parentes, com seus colegas de escola, suas brincadeiras. Então, nas fiscalizações, trazendo de novo essa experiência de fiscalização, não é incomum você encontrar crianças que dizem espontaneamente, sem influência de adulto, tio, trabalhar é legal, brincar é chato, né? Morreu o sonho. Tem que ter é a lógica do capitalismo, né? Tem que ter um ganho por trás daquilo, tem que ter uma utilidade por trás daquela atividade que ele faz, né? Inicialmente ele pode até se divertir com o trabalho, mas depois fica maçante, fica perigoso. E isso sem levar, sem deixar de considerar que todo o equipamento, maquinário, é tudo feito pensando no biotipo físico de um adulto. Não existem máquinas para o biotipo criança ou adolescente. Sem falar na maturidade. Quantas crianças não foram mutiladas na indústria do sisal no interior, porque ao colocar a folhagem dentro da máquina, a mão ia junto, porque eles acabam levando uma brincadeira também por conta da maturidade. Não é à toa que o Estatuto diz que ele está em peculiar situação de desenvolvimento. É uma situação particular. O intelecto dele está sendo formado. E a gente sempre conversa sobre isso, né, Antônio, Adriana, que é difícil um adulto dizer, trabalhei quando criança, sou um cidadão de bem. Mas eu ando com a dor nas costas. Ele não associa aquela dor lombar ao trabalho precoce. É comum encontrar adolescentes ou criança que justifica o trabalho, mas não se atenta. Uma criança ou adolescente mutilado precocemente ou incapacitado para atividade laboral, ela vai estar sem cobertura previdenciária e vai estar dependente da família para o resto da vida. Então, aquilo que seria um benefício, um ganho, torna-se um prejuízo. E aí eu destaco também o artigo 21 e 22 do Estatuto, os dois artigos, que dizem que é dever da família, sustento, guarda e educação dos pais em igualdade de condição. Não é de criança o dever de sustentar a casa, não é do adolescente. Então, a gente precisa fazer esse recorte para que cada um cumpra seu papel na família e a gente não tenha o cenário que temos hoje, que é criança fora da escola, adolescente fora da escola, perdendo o interesse, que é uma das consequências, né? Adolescente vai trabalhando, ganhando seu dinheiro, começa a desconsiderar a importância da educação, de estudar. E isso também é responsabilidade mais da família do que dos órgãos de proteção. E aí eu tenho uma colega nossa, do PET, que mandou uma pergunta para vocês, que eu vou colocar agora para que vocês respondam. Gildete não podia ficar de fora. Gildete, ótimo. Está carregando, tecnologia. Acho que travou, não foi? Ângela? Gildete não Eu acho entrou que e a deu. imagem de Ângela está travada. Pois é. Eu creio que eu acho que uma pergunta, eu acho que vem de Judete, né? Isso. Pronto. Judete, integrante do nosso FETIPA, do Fórum Estadual
de combate ao trabalho infantil? Que representa a saúde do Estado, né? Saúde do É uma Estado. das parcerias muito importantes no combate ao trabalho infantil. Saúde, Isso, educação, pela assistência questão social. justamente do que a Ângela traz, a questão da notificação dos problemas de saúde. Da Secretaria Estadual de Saúde. O ECA, em seu artigo 60, informa que é proibido menores de 16 anos trabalhar, exceto na forma de jovem aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Pergunta aos órgãos fiscalizadores: quais as dificuldades enfrentadas no cumprimento da lei? Antônia, essa pergunta é para o órgão fiscalizador. É o eixo 4 das ações estratégicas do PET. É o 4. Defesa e responsabilização. Aí eu aproveito e peço que vocês coloquem também na pergunta de vocês quais são as penalizações para quem é pego explorando a mão de obra de criança ou adolescente. Bom, vou falar um pouco, aproveitar e falar um pouco do papel da Auditoria Fiscal do Trabalho, né, do auditor fiscal do trabalho, auditora fiscal do trabalho, nessa responsabilização de quem nos encontramos trabalhando. Quando a gente geralmente chega através de denúncias, né? Eu até compartilhei com a Adriana uma denúncia que nós recebemos numa praia em Salvador. Esses dias, mesmo na pandemia, houve essa denúncia. Então, supondo que a gente chegue lá e encontre a criança trabalhando, o adolescente trabalhando, a gente vai observar, ver qual é o modo como ele se comporta, né? Se ele está ali acompanhando, se ele está ali, ou se ele está de fato trabalhando. Quem é esse adulto que está, invariavelmente, há um adulto monitorando, né, pastoreando essa criança, que nós chamamos de explorador, né, explorador do trabalho infantil. Às vezes, quando eu comecei a fiscalizar trabalho infantil, eu tinha uma visão um pouco mais assim de que essa pessoa podia estar assim com boas intenções, né? Está ingenuamente repetindo uma fórmula, mas o tempo vai passando e a gente vai percebendo que é uma estratégia, né? Uma estratégia que os adultos acabam adotando, porque se eles estivessem naquele trabalho, eles não teriam esse retorno. E também há casos em que aqueles adultos, em famílias monoparentais, por exemplo, a mãe se vê sozinha com vários filhos, sem acesso a ajudas, às vezes está distante do seu núcleo familiar por N razões, e acaba se valendo da mão de obra dos mais velhos, das crianças mais velhas, né? Então, feita a fiscalização, a lavratura do auto-infração para o responsável, né, que vai se apurar quem é o responsável, pode haver uma cadeia produtiva, onde o responsável não é necessariamente aquele que está ali, mas é aquele que vai se valer daquela, se lucrar na cadeia produtiva, né, como nas confecções, em que não é o costureiro, a costureira e os seus filhos, mas sim uma loja de rede, às vezes rede nacional ou internacional, que sabe que é impossível que haja pelo que ela paga em troca daquele trabalho, que seja um trabalho legal, um trabalho feito por adultos que vivem daquilo. Então, e ela assume essa responsabilidade de contratar mesmo assim, independente de se tem criança por trás, criança trabalhando ou não. Então, a lavratura de autoinfração, que é administrativa, né, e encaminhamento para a rede de proteção, para que cada um assuma, dê continuidade, né, assistência social, se debruce sobre aquele caso, a saúde, dependendo da atividade que ela exerça, se for das piores formas de trabalho infantil, o Ministério Público, para verificar de quem é a guarda daquela criança, se há responsabilidade, se a pessoa é capaz de manter aquela criança, afinal, segundo o ECA, segundo a Constituição Federal, a responsabilidade de sustento dessa criança é da família, também do Estado, também da sociedade, mas prioritariamente da família, que deve sustentar e não botar nos ombros estreitos dessa criança, desse adolescente, a responsabilidade de correr atrás do seu próprio prato.
né? Eu fico me perguntando as famílias, pensando como há solução, há uma saída, uma alternativa para as famílias. Há famílias que têm filhos que são deficientes físicos ou deficientes mentais, e as soluções aparecem para que aquela família consiga se sustentar. Então, o trabalho infantil, me parece, tem que ser assim, uma alternativa que não ocorra para essas famílias, não ocorra. Não é uma saída possível expor seus filhos a essas diversas formas de exploração. Adriana, a assistência social é para todos? Como é assistência social nesse contexto? A assistência social é para todos ou é para quem precisa? De que forma a assistência social lida com esse contexto de trabalho infantil? Vai ter que começar de novo, seu micro estava fechado. A Política Nacional de Assistência, ela vem justamente garantir, né, essa assistência a quem dela necessite. Todo ser, todo indivíduo que em algum momento ele precisar da intervenção por uma necessidade, por estar em situação de vulnerabilidade ou risco social, dentre essa necessidade dos serviços que a Política Nacional de Assistência traz através do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, ele tem direito a. Então, no caso específico da criança e do adolescente com relação ao combate ao trabalho infantil, a política pública voltada foi o PET, porque ele tem esse caráter intersetorial. Ele tem essa especificidade de estar trabalhando com a família e ofertar serviços socioassistenciais a essas crianças e os seus familiares. Então, nessa pertinência, conforme a situação que esteja apresentando, pode ser voltada à proteção social básica, que é a porta de entrada da assistência, né? É quando há uma situação e precisa ali ser trabalhado, ser burilado para que não se tenha agravos maiores. E quando já, infelizmente, há um acometimento maior, que no caso específico do trabalho infantil, é a proteção social especial. E é aí que nos debruçamos com serviços para este combate, através do PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento individualizado a essas famílias, através do CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que faz todo esse levantamento, faz todo esse atendimento, sendo também pelo nosso serviço de abordagem social, que é o serviço que vai aos logradores públicos na identificação da questão do trabalho infantil, para fazer com que a proteção possa existir no sentido da assistência social. Então, a nossa incumbência é justamente garantir para essas pessoas que naquele momento necessitem da intervenção este aparato. É por isso que o PET traz nos seus bolsos as ações estratégicas de seu combate, que é a questão da informação e mobilização, a questão da identificação, da proteção, defesa e responsabilização e monitoramento. E isso que legitima mais a questão da intersetorialidade, porque há pouco Antônio respondeu uma pergunta com relação à questão da fiscalização, que é uma premissa desse órgão, que é a CRTE, de fiscalizar. Então, hoje a assistência social, ela por si só, ela não dá conta da questão dessa situação de violação de direitos da criança e do adolescente. Por isso que na garantia da intersetorialidade ou das políticas públicas tem que também estar alinhadas para, no momento de intervenção, fazer o recorte conforme a sua peculiaridade de atuação. Então, você está me dizendo que quem tem dificuldade, a família que estiver em dificuldade monetária, pode encontrar na assistência social o amparo, não necessariamente tendo que colocar seus pequenos para trabalhar no ônibus, seus adolescentes para trabalhar no ônibus, vendendo bala, doce. A assistência social abarca essas pessoas. Necessariamente não só a questão monetária, não. Outros viés dentro da assistência, conforme a situação apresentada, nós temos atendimento, porque a gente pode citar a questão da própria exploração sexual, porque muitas vezes pode ser até acometida não só pela situação
de crianças e adolescentes em situação de renda, né, desfavorável, mas pode vir também a ocorrer um fato com uma família abastada, e se assim ela necessitar de algum aporte, o serviço é para justamente para quem dele necessitar. Isso não está associado somente à questão de renda, à questão da situação de pauperização da família, não. É uma situação de necessidade dentro do que a Política Nacional de Assistência traz para o atendimento. Eu vou trazer para vocês uma pergunta que também traz uma situação muito comum em nosso município, e aí para que vocês possam orientar esse guarda municipal. Rocha, guarda civil, valor. O que nós, a gente devemos fazer ao prepararmos crianças que estão ali na sinaleira, nas ruas, ou sendo exploradas no trabalho infantil. O que nós devemos fazer quando nos depararmos com essa situação? E aí eu completo a pergunta acrescentando o que acontece com quem estiver utilizando mão de obra infantil ou de adolescente nas sinaleiras para pedir, no mercado para pedir que compre ou pague um determinado produto. O que acontece com essas famílias? E aí eu acredito que é mais Antônio, que vai responder, não sei, mas também assistência social, porque é algo que a gente vê com muita frequência, e incomoda muitos, né? Ligam com muita frequência para o conselho, olha, tem uma família inteira na sinaleira, achando que o conselho vai chegar lá, retirar as crianças, levar para algum lugar e deixar a família lá. E aí a gente entende que a gente precisa, quando a gente vê uma criança pedindo, nós temos uma família em situação de pobreza que precisa ser atendida, precisa ser acompanhada. E aí eu queria saber de vocês dois, nesse cenário, o que a gente faz, o que vocês costumam fazer? Essa situação, ela pode ser desmembrada de diversas maneiras. E aí o que a gente discute muito no nosso grupo, né, de controle social é a questão do fluxo da rede, porque cada instituição tem uma especificidade de atuação. No caso da política, né, de assistência, no caso específico da Sempre, como eu disse anteriormente, existe um serviço especializado de abordagem social, que ele tem como premissa não só a questão da criança e adolescente, a população também adulta, de verificar a situação que aquela demanda está naquele momento necessitando. Como estamos falando do trabalho infantil, a equipe, ela se desloca, que é uma equipe formada por educadores sociais e técnicos, nas localidades, nos logradouros públicos, justamente na identificação das diversas violações de direitos. E uma dessas, no caso específico que nós estamos abordando, é o trabalho infantil. Então, a equipe, ela se direciona, né, à família, faz uma primeira sensibilização, para saber em que contexto ali naquele momento se encontra, né, permite, né, essa troca, desde que a família também conceda a possibilidade de um cadastro social, em que vai ter alguns elementos para buscarmos o atendimento a essa família e orientar-la a se direcionar a um dos nossos serviços. No caso específico, por conta da violação ali já explícita, é o nosso CREAS. Então, a assistência, nesse momento, ela trabalha desta forma. Aí a família se direcionando, porque a família tem um livre-arbítrio, a gente não pode esquecer, né? Temos por dever orientar, esclarecer, e ela buscar o serviço. Ela buscando o serviço, ela vai ter o atendimento, né, na nossa unidade, no caso o CREAS, para que a equipe possa ali fazer toda uma ativa e direcionar aquela família aos serviços que dela, naquele momento, ela necessite. Então, a assistência, ela tem esse cunho. Agora, os demais órgãos também, né, por estar na rede de proteção, as suas especificidades próprias, no caso, o Conselho Tutelar, dentro do que é a sua premissa, o Ministério Público, a CRTE e tantos outros também vão ter que fazer, né, a sua intervenção. E aí, nesse trabalho de rede, que vamos, com o fluxo, verificarmos como essa família vai ter esse atendimento. Então, basicamente, a assistência é nesse viés. A família, aceitando esse atendimento, ela vai, comitantemente, estar também referenciada ao CRAS, que é o nosso serviço peculiar da assistência social, que
possibilita esse encaminhamento para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, é onde a criança tem a possibilidade de estar fazendo uma atividade, né, que seja ao seu contraturno escolar, com as especificidades da instituição a qual abarcava, para que possa combater a questão do trabalho infantil. Bom, da minha parte, eu confesso que o trabalho infantil, esse foco de trabalho infantil nas ruas, já, assim, foi dessa forma, inclusive, que eu conheci vários conselheiros tutelares da gestão passada, porque eu buscava a ajuda deles. Fui algumas, na Pituba, por exemplo, fui com o Valmir, fui a ações deles, para verificar como é que é essa abordagem, porque eu via, eles são agressivos, né? Eu não tenho, e também não é minha função fazer isso, me expor a isso. Eu sou, eu provoco entes públicos, provoco parceiros para que eles atuem na proteção da criança, mas eu não preciso me expor. Então, essa atividade, esse trabalho infantil, hoje eu busquei, que eu circulo por aí, né? Eu vejo ainda, por trás de cada criança que bate no vidro, eu vejo um risco danado. Eu fico procurando quem é a pessoa que está monitorando aquela criança, sempre há, né? Às vezes não há. Acho que é pior ainda, quando a criança está solta mesmo ali, né? Mas, para não perder o foco, né? A pergunta do guarda municipal, aliás, a guarda municipal tem sido um parceiro muito importante em Salvador. Eles têm um corpo de profissionais bastante capacitado. No Carnaval, eles atuam de uma maneira muito importante na rede de proteção à criança. E eles, exatamente, quando eu encontro uma criança, né, eu estou trabalhando, encontro uma criança numa sinaleira, e as sinaleiras são basicamente as mesmas em Salvador, em que há mendicância de crianças. O que eu faço? Hoje eu consultei uma colega bastante experiente, uma auditora fiscal do trabalho, bastante experiente, que trabalhou já no combate ao trabalho escravo há 30 anos, ela vem trabalhando, chama-se Marinalva Dantas, é do Rio Grande do Norte. E ela me orientou o seguinte, ela disse, aqui no Rio Grande do Norte a gente optou pela assim, orientar os policiais a identificar quem é a pessoa que está por trás daquela criança, e buscar a responsabilização penal dessa pessoa. Há um artigo no Código 147, aliás, do Código Penal, que diz que uma pessoa que explora a mão de obra de uma criança, expõe a mendicância para conseguir sensibilizar as pessoas, ela responde por isso. É uma pena de 1 a 3 meses ou multa. Então, ela acredita que assim, o papel da polícia, da guarda municipal, como ele perguntou agora, é isso, é identificar, é investigar quem é que está por trás daquela criança, não é? Quem é que, geralmente nos finais de semana, sexta-feira, né? Porque elas frequentam a escola, tem Bolsa Família, então geralmente nos finais de semana a criança está ali pedindo, geralmente nos mesmos sinais, ou fazendo malabarismos, ou vendendo um queimado. Então, identificar. Esse seria o papel da guarda municipal, ele perguntou, para não fugir da questão dele, né? Importante que as pessoas entendam que é responsabilidade de todos nós enquanto sociedade, né? Não é responsabilidade apenas da assistência social, nem da superintendência do trabalho, nem do conselho. É de todos. Então, é preciso que todos se envolvam na solução, não na discussão do problema, para entender quem é o problema, não. Encontrar a solução. E aí, como o Antônio falou, muitas das vezes as demandas chegam até nós, a gente fica impossibilitado de atuar porque não temos as informações que precisamos. E aí a superintendência, enquanto fiscalização, fica impedida de adotar posturas mais contundentes, mais firmes com os adultos envolvidos ou com os que estão explorando a mão de obra, porque no momento que a situação se desenhou, não se identificou, como o Antônio disse, quem estava explorando aquela criança ou adolescente. Então é importante que todos nós entendamos que isso é problema, se é um problema de todos nós, não é um problema apenas do governo, do poder público ou do Estado como um todo. Vou trazer mais uma pergunta para vocês. Antes, se eu puder diga, Antônio. Só um minuto. Diga.
Desculpe, Ângela, até mesmo porque nós temos o Disque 100, né? O Disque 100 favorece a gente, né, poder fazer a denúncia de uma anonimamente, para que não Exatamente. for. Isso garante que você esteja fazendo a sua cidadania e está divulgando aquela situação. E quem protege, denuncia, né? Quem denuncia, protege, na verdade. Diga, Antônio. Além de não consumir, ter esse compromisso, como a Rede de Proteção no Maranhão tem esse lema: eu não compro, eu não uso os serviços de nenhuma criança. Eu não incentivo essa exploração, porque ela só está ali porque alguém está comprando, alguém está usando essa mão de obra. Ela não estaria ali à toa, é que há alguém financiando, alguém achando que está fazendo um bem para aquela criança, provavelmente, né? E está alimentando aquela... Mas antes de passar a pergunta, Ângela, me lembrei uma coisa. A Auditoria Fiscal do Trabalho, na busca de solução, porque a gente se sente responsável, né? Para tentar criar alternativas, criar soluções, e como o nosso foco é responsabilização, a gente, anos atrás, eu até conversei com a Adriana sobre isso, a gente pensou em responsabilizar o poder público, desesperadamente, né? Poder público encontrou uma criança na rua, está trabalhando ali naquela sinal, eu crio a ficção jurídica de que é responsabilidade do Estado, porque ele tem responsabilidade sobre toda a parte pública, toda a parte pública da cidade, mas isso não foi adiante na auditoria, porque o entendimento ficou assim: quando o poder público tem um lugar que ele, como uma festa, que ele restringe aquele local, ou uma feira pública, ele restringe, a responsabilidade é dele e não é uma rua qualquer, um parque qualquer, aí sim é possível essa responsabilização, mas não uma esquina qualquer, em que seria isso, responsabilizar, atribuir a responsabilidade para um dos entes só, e não para a família, não para a sociedade, mas só para o poder público. Toma. Em muitos momentos, a gente já participou da construção do termo de cooperação para as festas populares, a gente participa do FETIPA, Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, a gente participa do Comitê de Proteção Integral, e em todos esses espaços a gente observava, durante as festas, uma postura um pouco equivocada do poder público, e talvez por isso essa tentativa de responsabilização. Porque os agentes públicos envolvidos na festa não se percebiam como responsáveis por proibir o trabalho infantil. A gente tinha um número infinitamente maior de fiscalizadores para uma determinada prática, ou quebra-marca, para proteção de algo. Mas para criança e adolescente, a gente não percebia as pessoas, esses mesmos agentes preocupados em não podemos deixar que essa criança ou adolescente permaneça trabalhando. Então, essa visão do poder público, dos agentes públicos, a gente precisa trabalhar ela, porque senão a gente vai ficar o tempo todo tentando buscar responsáveis, e eu não sei se é responsáveis que a gente tem que buscar, ou se a gente tem que buscar mais parceiros, mais pessoas envolvidas com a temática. E aí fica a reflexão, porque às vezes a gente está buscando a punição como solução, e eu não acredito que punição seja a solução, porque se fosse, a gente já teria resolvido muita coisa. Mas deixa eu trazer a pergunta, senão a gente mas, não tendo... deixa eu fazer um recorte quanto a isso. Mas a questão de atribuirmos a responsabilização é porque cada órgão ele tem a sua especificidade de atuação. Então, desta forma, para o combate não só do trabalho infantil, mas tantas outras violações de direito da criança e adolescente, precisa-se ter qual é o órgão específico naquela situação de intervenção. Porque cada um vai ter que fazer a sua parte para, na coletividade, a gente interferir com os fluxos no atendimento da especificidade. Então, quando você traz dessa forma, aí eu faço esse contraponto nisso, porque como especificamente a assistência, nós não temos esse poder de, no momento, como a festa, que justamente nós temos esse know-how, porque nas grandes festas como o Carnaval, né, estamos com a equipe nos logradouros, então a nossa premissa naquele momento não é de fiscalizar, a gente não tem o poder e nem temos a jurisdição de tirarmos uma criança daquela localidade. O que nós podemos fazer, é o que eu já disse até mesmo, porque eu preconizo a Política Nacional de Assistência, fazer a sensibilização, fazermos a parte educativa, de esclarecimento, de orientação à família, para outras possibilidades
e não seja aquela apresentada no momento. Aí sim, vai ter um outro órgão público que ele pode ter essa chancela de fazer uma intervenção mais de uma forma que seja justamente, talvez, naquele momento, uma penalidade por conta daquela circunstância. Agora, o que devemos fazer é justamente saber quais são esses órgãos, como é que vai ser feito dessa forma. Então, acho que é uma reflexão que a gente também pode estar fazendo dentro dos nossos espaços, né, dos comitês, dos fóruns, para vermos essa possibilidade de uma forma mais efetiva. Quando eu estava falando, Adriana, não estou desqualificando de forma nenhuma a punição, nem a forma com que cada instituição trabalha. Eu estou querendo um pouco mais além disso, gerar o comprometimento em todos os agentes envolvidos, os agentes da CENOP, os agentes da Transalvador, da Guarda Municipal, que todos se percebam responsáveis por coibir o trabalho infantil, né? Não só a abordagem social, porque isso não é tarefa só da abordagem social, nem é só do Conselho Tutelar, é de todos nós. Então, a gente precisa, enquanto agentes públicos, e eu agora não estou como agente público, mas todos nós, enquanto sociedade, também precisamos nos envolver com a solução da questão, e não apenas com a problematização, a punição. Mas, vamos lá para a pergunta? Me parece... Eu não... Diga. Deixa eu botar a pergunta que aí você completa, porque senão vai travar de novo aqui. Okay. Certo. Tá. Deixa eu acertar aqui. Não sei. Gostaria de saber sobre o trabalho abaixo dos 14 anos de idade, que só é permitido na condição de adolescente aprendiz. No entanto, poucos são os que conseguem ser beneficiados por essa política. Então, o que faz com que esse cenário se mantenha e o que ainda não foi, mas precisa ser feito? Obrigada. Então, eu vou dar um testemunho pessoal e aí você complementa na sua fala, Antônia. Eu, quando adolescente, quando eu completei 15 anos, eu saí num dia, tirei carteira de trabalho, fiz tudo, me inscrevi para estágio e eu tive 3 opções. Eu tive a opção de escolha. E eu sozinha, minha mãe só teve que ir assinar o documento porque ela tinha 2 trabalhos na época. O adolescente de hoje, para ser inserido ou como estagiário ou na condição de aprendiz, tem sido muito complicado. Aí eu queria que vocês me dissessem por que essa dificuldade e o que fazer para sanar essa dificuldade. E aí, lembrando que estar na condição de aprendiz ou como estagiário não é solução para a situação social do país, não. Colocar criança ou adolescente para trabalhar, quer na condição de aprendiz ou de estágio, não é solução para a situação social do país, não. Mas eu queria que vocês me dissessem essa dificuldade do adolescente de hoje encontrar espaço para se tornarem ou aprendizes ou estagiários em repartições. É isso. Eu até tinha começado, quando a gente falou do item até de educação, não foi, Antônio, que a gente trouxe essa questão, que hoje a gente tem verificado que a dificuldade maior para a introdução dessa faixa etária, que não vai ser, no caso, criança, porque o jovem aprendiz é de 14 a 18, seria justamente a questão da distorção-seriedade. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque, infelizmente, esse público, por conta da sua vulnerabilidade, dos riscos sociais diversos, né, que permeia o meio familiar, ele não consegue acompanhar, né, de uma forma mais produtiva a questão do ensino regular. Muitas vezes porque justamente da atividade laboral inadequada que ele está, né, realizando, então ele não tem essa possibilidade. Tanto é que teve um tempo que um dos programas que nós nos debruçamos muito com relação a justamente equacionar isso foi o projeto Sinaleira, que nós fizemos, né, com essa pretensão de abarcar justamente essa demanda, porque percebemos que eles estavam totalmente desprovidos, né, dessa chance, dessa possibilidade. Então, com a rede, nós fizemos um acordo de tentarmos facilitar, né, a introdução desses alunos com essa dificuldade da distorção-seriedade no jovem aprendiz. E ele permaneceu por um tempo, mas aí, durante a trajetória, por uma situação ou outra, ele hoje não está na sua composição. Era um dos programas que a gente tentou justamente viabilizar essa possibilidade. Apesar, né, que
possa ser que não seja a solução, né, de todos os males, mas que ajuda, ajuda. Faz com que, né, esse adolescente ele tenha uma perspectiva, ele tenha a valorização daquele contexto no qual ele vai estar inserido, que ele até então não tinha visto. Então, eu atribuo que sim, ele tem um peso ainda na sociedade para que tenha uma situação diferente da que estava sendo apresentada e principalmente seus familiares, porque a questão, e Antônio pode trazer mais a miúde dessa especificidade do jovem aprendiz, além de ele ter a oportunidade de ter um conhecimento técnico no sentido daquele trabalho, porque ele vai estar abarcado por uma empresa formadora, que dependendo da atividade que ele vai exercer, ele vai ter esse conhecimento teórico na tecnicidade e vai ter a possibilidade também de ter uma remuneração, né, de uma forma digna, bem melhor daquela que ele estava tendo, sendo explorado, estando à mercê de tantos agravos que não são adequados para o desenvolvimento daquela faixa etária. Falando um pouco sobre jovem aprendiz, mas antes eu queria complementar a pergunta anterior. Eu não sei exatamente como fazer isso, eu busco todos os dias isso, mas me parece que o caminho para prevenção e erradicação do trabalho infantil, além de falar, de trazer isso a público, não sei de que forma, despertar de que trabalho infantil é uma modalidade, é uma forma de violência. E violência não tem pequena violência, grande violência, violação de direitos humanos pequena, violação de pequenas. Então, talvez é isso que a gente está vivendo um pouco isso no país hoje, né? Direitos humanos que são não são tão prestigiados e são descartados, são o caminho é justamente assim, aumentar a proteção, né? Aumentar os direitos humanos, não ter retrocessos, não ter passos para trás. E trabalho infantil é uma violência. Enquanto isso não for visto com esse olhar, e não com o olhar de é melhor do que estar lá, é melhor do que fazer isso, é melhor do que aquilo, então a gente patina nesses núcleos duros do trabalho infantil, como tráfico de drogas, como trabalho doméstico precoce antes dos 18 anos, como esses trabalhos nas ruas que a gente vê. Então, eu acho que esse clique da sociedade dizendo é uma violência, e a partir daí não ser conivente com ela, cada um na sua área de atuação, né? Bom, quanto à aprendizagem, complementando o que a Adriana disse, parece que, além dessa questão da defasagem escolar, quem escolhe o jovem aprendiz, a fiscalização, ela cobra da empresa que cumpra a cota, que é de 5% a 15% do seu efetivo de empregados. Mas quem escolhe o jovem, os candidatos chegam através das entidades formadoras, mas quem diz é você ou é você é a empresa. Não há obrigatoriedade de ter perfil que venha do trabalho infantil, que venha de uma situação, de uma medida protetiva. Não, a empresa vai escolher quem se adequa mais às necessidades dela, a quem ela quer investir como jovem aprendiz. Lembrando que o jovem aprendiz é de 14 aos 24 anos, a faixa que a gente trabalha no trabalho infantil é de 14 aos 17, né? Na minha opinião, o ideal da aprendizagem é chegar na medida que o segundo grau ele vai sendo concluído, né? Ele pode começar, mas a gente sabe, se você se imaginar trabalhando, estudando hoje simultaneamente, não é uma atividade fácil. Imagina para um adolescente que está numa fase de mudança, uma fase de transformação, então ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai dar conta de todas as relações dele, então não é o ideal, né? Então é uma forma que a legislação encontrou de trazer a dignidade, trazer direitos trabalhistas e previdenciários para esse jovem que precisa entrar no mercado de trabalho, mas o ideal é que ele entre a partir do momento que ele vai concluindo os estudos do ensino médio, né? Mas há essa possibilidade, a forma segura, a não ser através de medidas judiciais. Há casos no Brasil, é claro, a naturalização não está só em nós, né? Só em mim.
A naturalização está no Poder Judiciário também, que autoriza crianças a fazerem novelas, autoriza jovens a começarem a trabalhar cedo em escritórios. Então, antes dos 14 anos, autorizam, porque entendem que isso é uma coisa natural e que se justifica, né? Então, é isso. Deixa eu dar a notícia, não muito boa, porque a nossa conversa estava muito bacana, mas nós não temos mais tempo. Ixi. Foram 1h10 de conversa. Foi mesmo? Isso. Mas nosso tempo se esgotou. E Juliana e Carla? Juliana e Carla, já na despedida, que acabou não dando tempo de botar as perguntas dela. Certo. Mas a gente vai precisar repetir isso. A gente programa, mas aí as coisas vão acontecendo, é bom que vai fluindo, enfim. Eu espero que tenha servido esse projeto para jogar luz nessa e outras temáticas que a gente trouxe ao longo da semana. Já teve gente aqui pedindo nos comentários para repetir o projeto. Mas aí a gente vai estudando, à medida que a gente for tendo condição, a gente vai fazendo. E eu quero abrir espaço para considerações finais de vocês. Como comecei com o Adriano no início, vou começar agora com o Antônio. Por favor, Antônio. Bom, eu não sei se eu consegui isso hoje, conversando com vocês, mas um dos meus objetivos era provocar, né? Eu acho que nessas questões de direitos humanos, a gente precisa provocar. Uma vez eu conversando com um grupo de policiais militares, eu percebi quanto foi incômodo para eles falar sobre tráfico de drogas, sobre trabalho infantil no tráfico de drogas, o papel da polícia nessa rede social do tráfico, como isso incomodou, como provocou, como tirou da posição de inquestionável. Então, eu acho que um dos papéis de quem trabalha com o tema de direitos humanos é trazer provocação, às vezes até passar do limite, né? Passar do ponto, pedir desculpa se for o caso, né? Porque ofendeu de alguma forma, né? A honra de alguém, mas eu acho que a gente deve trazer provocações de verdade, trazer assim, arriscar também, ou usar em medidas. Eu conversando aqui, eu quero depois conversar com a Adriana, porque me surgiu uma forma um pouco mais ousada de tentar atuar em um foco de trabalho infantil em Salvador. Então, esse foi um dos meus objetivos hoje na vinda, aproveitando essa oportunidade, esse espaço, esse debate bastante interessante, esse modelo que a Ângela traz, que você não faz uma apresentação, você, desde o começo, já começa respondendo, já começa dialogando, e se aproximando de alguma forma de outro parceiro, né? Conhecendo um pouco mais da atividade de Adriana. Então, parabéns, Ângela, pela iniciativa, e tomara que esse projeto se repita. Vai depender de vocês. Vai depender de vocês se ele vai se repetir ou não. Obrigada, Antônia. Espera que a gente já volta para se despedir de fato. Deixa eu trazer a Adriana. Suas considerações finais, minha querida. Eu agradeço a participação de todos e todas que estão aqui nessa troca de conhecimento. A Ângela pelo convite, a secretaria, através da nossa secretária Juliana Portela, por mais uma vez, ela está legitimando o nosso trabalho, que não é um trabalho fácil. Infelizmente, na conjectura que nós vivemos, naturalizaram a questão do trabalho infantil. A criança e o adolescente, ela não é vista como absoluta prioridade. Por mais que nós façamos as sensibilizações, por mais que nós possamos mostrar que isso, infelizmente, é o normal para algumas pessoas, e precisamos fazer com que isso seja desfeito, que possamos olhar a criança como sujeito de direitos e que ela e sua família possam ter a oportunidade de mudar sua contextualização. E para isso as políticas públicas, elas precisam realmente se dar os braços, precisa ter afetividade, porque a política, ela existe, ela está posta, agora ela precisa ser exercida, e precisamos fazer com que isso aconteça. E aí os movimentos sociais, ele tem uma relevância muito grande, porque todas as conquistas que hoje nós alcançamos foi justamente através de muita luta para que elas pudessem aqui estar. E elas precisam permanecer e cada vez mais alavancar, não é retroceder.
E nesse contexto, a criança e o adolescente, ela precisa ser salvaguardada, porque ela é o futuro de amanhã. Se eu não tratar essa criança e adolescente com respeito e com as oportunidades que são inerentes e peculiares para esse desenvolvimento, que adulto teremos mais lá na frente? E aí vamos culpabilizar cada dia mais, né, esse contingente, porque achamos assim que estamos cada dia mais com dificuldade de ter esse arcabouço dessa garantia desses direitos e atribuímos às famílias, né, a culpa por isso, e temos que fazer e ter um olhar diferenciado nessa contextualização, para que possamos ser justos, né, nas nossas intervenções. E, quanto a isso, a política de assistência tem essa peculiaridade de estar atendendo a quem dela necessite. Por conta disso, há sempre, mesmo na época da pandemia, não deixou de estar fazendo esse papel que, no caso, com a especificidade da equipe de abordagem social, está indo aos logradouros públicos, sim, fazendo a identificação dessa violação de direito, que é o trabalho infantil, assim como, através do Salvador por Todos, estamos nos bairros que estão tendo as medidas de restrições, justamente no trabalho com a comunidade, com a equipe, tanto dos CRAs, dos nossos CREAs, nessas intervenções e nessas necessidades expostas pela população. Estamos com atendimento diferenciado por conta justamente da situação do isolamento social. Nós temos 7 CREAs, em que um está funcionando em regime de plantão, com horário diferenciado, de 9 às 15, que é o CREAS do Garcia, que está fazendo esse atendimento à população, assim também como os CRAs. E o telefone para contato, para maiores informações desses atendimentos, é o 3202-2300. Que pena que nosso tempo é pouco. Pois é, quando a conversa é boa e a gente está falando do que gosta, o tempo passa rapidinho. Mas eu agradeço a todos vocês pela confiança, por topar entrar nesse projeto, né? Que começou na cabecinha de uma pessoa, mas que foi sonhado por todos vocês que aqui estiveram e que hoje estão também, inclusive acompanhando nos comentários, porque participaram num dia, a Adriana mesmo, acho que participou quase todos os dias. Mesmo pegando Obrigada a vocês pela confiança. Bela, Antônio parceirão, viu? Antônio é um parceirão. Aqui sempre. Prazer trabalhar com vocês. Parabéns. Nós que temos o prazer de trabalhar com vocês dois. Com certeza. Ângela, sempre conselheira. Sempre conselheira. Uma vez conselheira, sempre conselheira. Exato. Não importa o que vai estar fazendo. Sim. Obrigada, gente. Deixa eu trazer minhas amigas agora. Juliana, cadê você, Ju? Juliana deu uma sumida. Daqui a pouco ela volta. Mas aí eu vou... apareceu, minha bela. Mas eu quero aproveitar para agradecer vocês. Hoje não participaram nenhuma das duas, não foi porque as coisas foram se desenvolvendo e a gente foi pegando uma informação ou outra, colocando no ar. Mas, enfim, quero dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês aqui. Vocês são joias preciosas, são destinatários da política do ECA ainda, mesmo tendo alcançado a maioridade, e eu espero que vocês se motivem a levar esse trabalho adiante, porque ele não pode ser feito por nós e para nós, mas para vocês e por vocês. E aí eu abro espaço para as despedidas de... Ih, quem é que está chorando? Não, eu estou passando o olho. Carla. Não. Tá. Não, por favor, Carla, se despeça, por favor. Olha, foi muito legal, gente. Eu, particularmente como estudante, eu absorvi muita coisa. Para mim, como eu já até disse, né, que é meio complicado quem é estudante de Direito ter uma visão da prática, justamente por vivência mesmo, que às vezes a faculdade não oferece, né. E para mim é muito enriquecedor escutar, não só escutar e estar aprendendo também, mas isso complementa para mim, como estudante e como futuro advogado, ou quem sabe conselheiro, ou em algum lugar que eu esteja exercendo, né, esse papel junto com as leis. E, olha, eu gostei muito. Foi massa, eu queria dizer, esses dias todos foi muito massa. E não sei, gente, até a próxima, né, espero que tenha outra muito em breve.
e porque ficou muita coisa pra gente falar, não foi, Ângela? Muita coisinha a gente deixou para depois, porque realmente não deu tempo. E é isso aí. E só esperando a próxima. Na próxima pode me chamar também, que eu vou estar aqui. E é isso. Pode deixar. Não é exploração de mão de obra, não, embora vocês já são maiores de idade, mas pode deixar que eu chamo. Pode chamar. Juliana, é com você agora, Juliana. Suas despedidas? No nosso último dia, gostaria de agradecer, né, o convite que foi me feito. Hoje foi bem corrido, mas de qualquer forma é sempre bom. Mesmo ouvindo, a gente consegue aprender bastante. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu todos os dias, assistiu o nosso último dia. Obrigada a todos os debatedores por todas as contribuições, foi muito enriquecedor. Cada da área do direito, na estudante de direito, sou estudante de pedagogia, mas independente da área, a gente consegue absorver bastante e aprender muito. Então, só agradecer mesmo. Obrigada. Não se engane, não, que pedagogo é quem passa a maior parte do tempo com criança e adolescente no ambiente escolar e precisa estar atento a essa legislação. No dia a dia, a gente vê muita coisa. Exatamente, para ajudar, para contribuir, para proteger, sobretudo. Mas, gente, obrigada por acreditarem no projeto, obrigada a todos que participaram. Até uma próxima. Tchauzinho, gente. Tchau.